Mas aqui em Efésios 4, nós falamos dos dons do Espírito Santo, agora nós vamos para Efésios 4, onde fala dos dons de Jesus, né? Olha só. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então aqui vocês já estão percebendo que está falando de Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então ele levou cativos muitos prisioneiros, mas ao mesmo tempo ele deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Tinha gente lá que tinha morrido antes de Jesus, não tinha tido essa oportunidade de ser evangelizado, de ouvir a palavra e tal. Jesus vai pregar para essas pessoas. Só que a Bíblia fala que ele leva muitos cativos. A gente entende que quando Jesus vai pregar para quem está no inferno ali, vai subir todo mundo, né? Poxa, quem que não vai querer aceitá-lo? Você vê que mesmo ali teve gente que ainda estava com o coração duro, mesmo naquelas condições. É estranho isso, mas é um assunto para outro dia, né? Aí ele diz o seguinte aqui no 10: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aí começa aqui os dons de Jesus. 11. E ele designou alguns para apóstolos. Então, o dedo para cima, mais contato direto com o Pai. Vocês vão entender o porquê disso. O que é o apóstolo, né? Nós vamos explicar os dons espirituais, os dons de Jesus, os dons de Deus. Nós vamos explicar todos eles, um a um, para que não fique dúvida para vocês, tá bom? Para que a gente aprenda junto. Como a Júlia bem disse agora há pouco, coloque nos comentários, não entendi, estou com uma dúvida, não se acanhe, tá? E a sua dúvida vai ajudar muita gente também. A resposta para a sua dúvida vai abençoar outras pessoas. Então aqui no 11 ele diz assim: designou alguns para apóstolos. Então você vê com o dedinho para cima ali, o apóstolo, algo mais direcional. Outros para profetas. Sempre quem tem ali o dedinho apontado, eis que te digo, né? O famoso eis que te digo. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, né? É o profeta, é aquele que traz a palavra de Deus. E profeta e profecia são coisas distintas. Depois a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, tá? Mas aqui o profeta é aquele que direciona uma palavra para o corpo, né? Aí o terceiro, evangelista. O dedo está na frente de todo mundo. O evangelista é aquele que vai à frente, né, Júlia? A gente fala que sempre é aquela pessoa mais brincalhona. Ela é cristã, tudo, mas você percebe que ela é mais desenrolada, ela fala de um jeito diferente, ela é mais brincalhona. É mais fácil no mundo essas pessoas ganharem gente para Jesus. Ela traz muito as boas novas, né, do evangelho. Ela é alegre, ela é brincalhona, ela é diferente, ela é descontraída. Ela consegue falar com várias tribos, né? Exatamente. Então, ela consegue ser um camaleão um pouco, Exatamente. Né? Ele consegue falar de Jesus, mas sem ser chato. Ele não tem aquele evangeliquez, só fala aquelas palavras. Não, ele é... Não que o evangeliquez esteja errado, porque vai chegar um momento que vai ser necessário uma verbalização mais bíblica. Aí fica pro mestre. Exatamente. Então, mais à frente aqui, o dedo na frente, o evangelista. Outros para pastores. Olha aqui minha aliança com a minha namorada eterna aqui, né? Então, o que é esse dedo aqui? O quarto é aliança. O pastor é aquele que tem aliança com a ovelha. Existem pregadores e existem pastores. Tem cursos hoje para você falar melhor. Coach e tal. Autoajuda. E eu não tô aqui falando mal dos coaches, tá? Pelo amor de Deus. O que eu tô querendo dizer é que tem pessoas que sabem falar bem, sobem no púlpito, e as pessoas falam assim, nossa, aquele pastor é maravilhoso. Ótimo orador, né? Exatamente. Mas quando ele desce do púlpito, ele não tem contato com ninguém. Por exemplo, o nosso lindo, cheiroso, maravilhoso pastor Wagner. Ele é assim, né? Ele brinca, ele vai visitar. Quando eu e a Júlia nos casamos, né? Ele sempre em casa, brincava com a gente, perguntava como a gente estava, se tinha algum problema, ele ligava, e aí o que está acontecendo? Então ele é um pastor, além de ser um excelente pregador, porque o Wagner é uma bênção, mas também a questão da palavra que ele vem trazer dentro da sua casa, no hospital. Esses dias eu liguei para ele estava no hospital, depois ele saiu, foi para um crematório e depois foi para um outro hospital. Eu falei, rapaz, esse é o pastor, é aquele que cuida da ovelha, né? Exatamente, Júlia. Exatamente, esse exemplo. Ele cuida da ovelha, tem um cheirinho da ovelha ali, certo? Então esse. O mestre
né? Pastores e mestres. O que é o mestre? O mestre é aquele que ele tem facilidade no ensino. Então tem questões assim mais complexas, né? A Júlia que pode falar um pouquinho mais, né, Júlia, sobre o mestre, a questão da leitura, do estudo. Né? Ele vai buscar mais o estudo, né? Então ele estuda mais, se aprofunda mais nas escrituras para que ele possa passar aquele conhecimento, né? Sim. E como você disse, ele passa o conhecimento de uma forma mais fácil, mais simples, mais leve, né? Que todos entendam, né? Exatamente. Então esse daí é o mestre. Ele estuda muito, ele come a Bíblia, ele lê, mas quando ele vai passar para você, fica fácil de você entender. Nossa, entendi. Uma dificuldade para mim, eu entendi. Esse é o mestre. Mas o ensino mesmo, exatamente, né? Da palavra. É o ensino. Isso, ensino. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o papel desses dons é para que o corpo de Cristo seja edificado, a obra do ministério, para que todos aprendam e cresçam mais. E Deus não está preocupado, né, Júlia, em que nós sejamos salvos, tá? Deus não chama ninguém para o reino para ficar parado. Ele chama você para que você seja salvo. Mas além de você ser salvo, a preocupação maior de Deus não é que você seja salvo, é que pessoas sejam salvas através de você. Sim. Entendeu? Então, assim, quando você entra numa empresa, seja ela qual for, você vai trabalhar, por exemplo, num campo, você vai trabalhar com obra, você vai trabalhar em qualquer lugar que você vai trabalhar. Quando você chega lá, você tem que ter as ferramentas para você trabalhar. Um agricultor, você tem que ter lá a pá, a enxada, um trator. O trator. Você tem que ter as ferramentas para você poder trabalhar. Então não adianta você falar assim, eu estou no reino, mas os dons, por isso que Paulo fala, não sejais negligentes com os dons. São essas ferramentas, são esses instrumentos que eu vou habilitar em vocês, Deus dizendo, né? Para que vocês façam a obra. Um fazendo de um jeito, um fazendo de outro, mas todos trabalhando, como está escrito ali, para a obra do ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado, cresça mais, tá bom? Sim. Aqui, Júlia, em 1 Coríntios 12, diz o seguinte: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos. Então, lá no primeiro a gente falou, lá em Coríntios a gente falou dos dons do Espírito Santo. Depois em Efésios a gente falou dos dons de Jesus. E agora aqui em 1 Coríntios 12, falando dos dons que Deus habilita. Olha só. Assim, na igreja, então você vê que os dons do Espírito Santo é uma coisa mais tete a tete. Pessoa com pessoa, né? Os dons de Jesus é uma coisa mais fora da igreja. É ministerial, uma coisa que você vai alcançar pessoas. O que é o corpo de Cristo ser edificado? O que quer dizer edifício? Primeiro andar, segundo andar, terceiro... Para que o corpo, né? Para que o corpo de Cristo cresça, né, Júlia? Para que ele seja ampliado, certo? Então, os dons do Espírito Santo, uma coisa mais tete a tete, o de Jesus, para que o corpo seja ampliado. Então, e agora é mais fora, né? Exatamente. Jesus é mais fora. Exatamente. E o da igreja, né? O de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja. Exatamente. E é o que a gente estava falando, né, Alex? Uma parte importante da gente estar dividindo esse ensino é porque a gente percebe que muitas pessoas na igreja se sentem deslocadas. Exatamente. Porque às vezes vê um profeta, vê um evangelista falando muito, aí tem aquele que é mais quietinho, ele fala assim, mas eu não estou trabalhando para o reino. Né? Mas aí, como o Alex vai explicar mais para frente, né? Tem vários tipos de dons, né? O dom de administração, o dom do serviço. Exatamente. Né? Igual você falou, às vezes a pessoa aquela pessoa que vai limpar o banheiro da igreja, que vai fazer um cafezinho, que muitas vezes ela nem aparece, ninguém nem sabe quem foi que limpou, quem foi que limpou a igreja durante a semana, né? Ali é um dom de serviço. Exatamente. Né? Então, se você vê um dom voltado mais para dentro da igreja. O dom de serviço também pode ser feito fora. Sim. Porque você pode fazer, como o pastor Wagner gosta de dar o exemplo, você pode fazer um bolinho e você vai na sua vizinha e fala, vizinha, eu trouxe um bolinho, e ali você vai e fala da palavra de Deus, pergunta se ela está precisando de alguma coisa, ela vai desabafar, né? Às vezes a pessoa desabafando, vídeo, né? Você que está assistindo o vídeo pode dizer assim, olha, Alex e Júlia, vocês não querem comer um bolinho na nossa casa? Iremos adorar. Então, assim, né, mas às vezes o irmão que é mais quietinho vê aquele que aparece mais, aí vê um pregador, vê um profeta, ou um evangelista e se sente mal porque acha que não está contribuindo para o reino. Exatamente. Então, aqui a gente está mostrando vários tipos de dons que tem
né? Para que cada um possa trabalhar. E entender o seu papel no corpo de Cristo. Sim. A Júlia bem falou, olha só, assim na igreja, dentro da igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, que a gente falou, né? Em segundo lugar, os profetas. Eis que te digo, traz aquela palavra direcional. Em terceiro lugar, os mestres. No de Jesus, os mestres vinham em quinto, se eu não me engano. Quinto. Aqui você vê que ele já está em terceiro lugar, porque na igreja, já dentro da igreja, é importante que a palavra seja muito bem explicada. Você percebe por que tem essa diferença de ordem? Quando o Espírito Santo me trouxe essa revelação, eu fiquei tão feliz que eu falei, nossa, que presente, né? E eu falei para várias pessoas, elas diziam assim, nossa, eu nunca vi isso. Eu falei, eu também não. Eu também nunca tinha visto isso, né? Foi um presente de Deus. Porque você vê a diferença da ordem dos dons, né, Júlia? Por que dentro da igreja é de um jeito e fora é outro, né? E às vezes é o mesmo dom, só que usado de forma diferente, Isso. né? E em ordem diferente. Né? Então você vê, em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres, tá? Esse é outro dom. Nós vamos falar sobre todos esses dons com detalhes, tá? Todos eles, sejam Espírito Santo, de Jesus, de Deus, nós vamos falar sobre cada um deles com muita clareza para que você não fique perdido, tá bom? Dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, como a Júlia bem falou, né? Ah, mas quem que não tem dom de prestar ajuda? Prestar ajuda é uma coisa fácil. Se você é de uma igreja ou tem uma igreja, tente procurar pessoas para ajudar a arrumar a igreja, a preparar aquele café bonito, aquela decoração, enfim. Você vai perceber que você vai ter uma grande dificuldade. E tem pessoas que a todo momento elas estão ali preparadas para auxiliar, para ajudá-lo, né? Louvado seja Deus através da sua vida, porque é uma manifestação do amor, do carinho, do cuidado de Deus, o que você faz, cuidando dos detalhes da igreja, né? O dom de prestar ajuda. Eu e a Júlia mesmo já fomos em vários cultos que a gente foi, aquele cheirinho gostoso, aquela recepção, e a gente fala, nossa, que gostoso aquilo, quem preparou? Né? Então não pense que isso não é um dom, isso é um dom maravilhoso de Deus, ok? Os que têm o dom de administração, e eu abri um parênteses aqui, um casal de amigos nossos, uma época, eles viam, né, que eu e meu irmão tínhamos muita habilidade para evangelizar e também para ensino, porque a gente era muito assim, a gente sempre trabalhou com evento, aquela coisa, tá? E eles ficavam assim, não, a gente não, né? A gente não tem dom nenhum, tal. Só que todas as coisas que eram para ser administradas em encontros dentro como da igreja, né? Sempre caía na mão deles, né, Júlia? Sim. Sempre caía na mão deles. E aí, quando a gente falou isso para eles, eles ficaram muito felizes, que eles disseram assim, nossa, nem a gente percebia isso, é mesmo. Sempre que tem organização de alguma coisa, cai na nossa mão. Eles faziam planilhas, né, Júlia? Isso. Anotava no papel o que tem que fazer. Precisar. Exatamente. Então, é um dom de administração. Tá aqui, vocês estão lendo comigo. É Bíblia, gente. Não estou inventando. O Alex está colocando administração como dom. Isso não é dom. Está escrito aqui. É os dons de Deus que você vai usar para Deus dentro da igreja e também, como a Júlia disse, isso pode ser fora também. Ok? Continuando. E por último, os que falam diversas línguas, né? A gente vai falar sobre isso também porque existe uma falta de entendimento dessa parte. Batismo no Espírito Santo, dons de línguas, oração em línguas. É o que fala, a evidência do batismo, isso, né? A evidência do batismo, ela vem acompanhado com línguas. Exatamente. A gente vai falar de forma muito clara que você vai entender. Eu só vou dar um spoiler para vocês aqui. Orar em línguas é para todos. Dom de línguas, não. Orar em línguas é para todos, mas tem diferença. Nos acompanhem aí que vocês vão saber por que na Bíblia, claramente, qual é a diferença entre elas, ok? Vamos lá. Gente, o que é um ministério? Eu coloquei essa explicação aqui porque eu acho muito importante a gente entender o que é o ministério, porque de repente tem várias explicações, mas não são as bíblicas e corretas. Ministério, o que é o ministério? Com origem no latim, ministério, e em grego, diaconia, né? Olha só, o termo ministério significa cargo, incumbência, comissão e serviço. Resumindo em miúdos, é aquilo que Deus te chamou, aonde você vai atuar
né? A Bíblia fala que antes da criação da terra, Deus tinha planos para nós. Como que pode isso, né? A terra nem tinha sido feita ainda, né? E Deus já tinha planos para nós, o que que nós iríamos fazer, como. Isso é maravilhoso, né? Então Deus tem uma ação específica que Ele deseja para você. Não quer dizer que Ele controla a sua vida, existe o livre-arbítrio. Ah, não, eu fui no mercado hoje porque Deus mandou. Não, não existe isso, gente. Você vai andar para onde você quer, como você quer, mas as atuações, os dons, quem libera é Deus. É Deus sendo Deus Pai, é Deus sendo Deus Filho, é Deus sendo Deus Espírito Santo, mas Ele libera os dons. A forma com que você vai atuar é Ele que decide. Eu posso chegar para Deus e pedir mais dons. Paulo diz, né? Buscai com prudência os dons. É para você buscar os dons. Com zelo. Busque. Queira mais. Ah, não, eu tenho esse dom aqui, tá maravilhoso. Não. Nós temos que desejar ser completos em Deus, né? Para que nós tenhamos todos os dons, né? A Júlia falou até da mediocridade, né? Você pode explicar, Júlia, sobre isso? Então, algo que você falou agora é muito importante. Porque nós podemos ter um pouco de cada dom, né? Sim. Deus pode usar a gente em diversas... Então, às vezes, vamos supor, você está num lugar e aí você não tem o dom de cura, mas se Deus precisa que aquela pessoa seja curada, Ele vai habilitar naquele momento o dom de cura para você, né? Isso é muito importante. Muito bom. Então, a gente pode se movimentar também nos dons. Sim. Né? Só que nós vamos perceber que vai ter aqueles dons que eles são mais frequentes. Exatamente. Então, aí a gente percebe que é o dom onde Deus usa mais. Exatamente. Mas isso não quer dizer que você não seja usado nos outros dons. Isso. Ou até o que você falou, que às vezes, por exemplo, Deus pode te mandar para o mercado sim, porque às vezes lá no mercado tem alguém que vai ser evangelizado, ou uma palavra que você vai falar, algo que, né? Isso. Principalmente mais em profecia, profeta, que geralmente acontece isso, né? Mas aí são situações específicas que Deus faz para que a pessoa seja usada, né? Só que aí nós temos os dons que são os dons que nós somos mais usados, né? Exatamente. E aí, como Paulo disse, e o Alex falou agora, que nós devemos procurar os dons com zelo, né? Então, e que nós não sejamos ignorantes com os dons. Então, ou seja, isso que acontece muito nas igrejas, é porque, assim, às vezes, um irmão, ele faz algo que escandalizou no dom, porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele está sujeito ao profeta. Em 1 Coríntios 13, também fala assim, que os dons, eles são imperfeitos. E por que os dons são imperfeitos? Porque depende do Espírito Santo e depende do profeta, que somos nós. Exatamente. Né, no caso. Mas que quando vier aquele que é perfeito, né? Isso. Tudo estará completo. Isso. Ele fala isso por quê? Porque a palavra também diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Então tem a parte do Espírito Santo, tem a nossa parte. Por isso que eu disse para vocês que o Espírito Santo, ele é sutil. Então se a gente quiser, a gente consegue parar a manifestação do Espírito Santo. Exatamente. É o que acontece em muitas igrejas. E aí, por exemplo, também Paulo em Coríntios, ele adverte a igreja de Coríntios por estar havendo alguns excessos. Então ele fala, o que adianta vocês falarem línguas se não tem ninguém para traduzir? Então vocês só falam em línguas quando tiver alguém para traduzir. Sim. Ali ele está dando um alerta, ele está corrigindo, que é igual cessando, né? Igual a gente faz com os nossos filhos, né? Olha, filho, faz assim. E o que acontece em muitas igrejas é que às vezes houve algum excesso, então ao invés de se corrigir, então agora nós não vamos falar mais sobre dons, agora nós não vamos deixar ninguém exercer o dom aqui, porque às vezes uma irmã falou algo e aquilo não aconteceu, né? Ou ficou muito tempo orando, passou o horário da igreja, mas sendo que as pessoas devem fazer o quê? Não vamos para os extremos. Exatamente. E é por isso que a gente tem que conhecer a palavra, né? Porque aí você vai trabalhar com a palavra e com o Espírito. E aí vai trabalhando e vai consertando e vai, né, deixando aquilo para que fique cada vez melhor, né? Então é importante. E aí é o que eu falo, né? Igual às vezes você
principalmente em igrejas pentecostais. Às vezes algum irmão passa, vê um irmão correndo para lá, um irmão correndo para cá, né? Aí fica assustado. Mas algo que eu gosto de falar é isso, que Satanás, a palavra diz que ele é o pai da mentira. Jesus fala isso, claro, que ele é o pai da mentira. Então, o que ele faz? Ele não cria nada, ele só copia, né? Isso. E muitas coisas que ele vê no espírito, ele acaba trabalhando em outros lugares. Sim. Né? Aí a pessoa vê, ela falou, mas me remete às vezes em outras religiões. a outra religião. Ela vê uma prática, e aí você fala, né? Isso não é de Deus. Isso. Porque mas ela não é viu, porque ele imitou. Exatamente. Né? Porque tem essa alegria no espírito. Sim. E como eu disse, o espírito ele está sujeito ao profeta. Então, às vezes, o Espírito Santo está usando alguém que é muito alegre. Exatamente. Então ela tá ali com aquela comunhão com o Espírito Santo, alegre, aí ela começa a correr, começa a dar risada, e aí as pessoas se escandalizam, né? Uhum. Mas na verdade é porque aquilo foi mostrado de uma outra forma pra gente. Exatamente. Né? Então, assim, aí as pessoas, acontece o quê? Que eu vou entrar nesse assunto que você falou, elas acabam não buscando o dom. Então quer dizer que o dom de línguas não existe mais, o dom de cura não existe mais, o dom de profecia não existe mais. Ele cessa. Aí ele se torna uma pessoa medíocre. Aí o que é a mediocridade? Igual eu falei, é uma palavra que, ouvindo, você fala pejorativa, uma palavra pesada. Só que a mediocridade nada mais é do que viver na média. Então, muitos cristãos, por medo do agir no Espírito Santo, por ignorância no sentido de não conhecimento, ele acaba cessando o dom do Espírito Santo. Sim. Porque ele fica com medo, né? E o Espírito Santo é educado. Então acaba que a igreja não ocorre milagre, não ocorre curas, não ocorre profecias. E até porque, né? Júlia, o que a palavra diz, né? Você falou um ponto muito importante. Não vos dei, a palavra de Deus diz, não vos dei espírito de medo, mas sim de ousadia. Então, o espírito com letra maiúscula, toda vez que vocês veem na Bíblia espírito escrito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo. Não vos dei espírito de medo, mas espírito de ousadia. Então você vê que o medo é algo que é contrário à ação do Espírito Santo. Então ele breca o agir do Espírito Santo dentro da igreja. Isso aí. E aí acaba ficando sempre na média. Não vive o melhor que Deus tem. Sim. Aí acha, então nós vamos viver o bom de Deus só na eternidade. Exatamente. Não, Deus quer que nós desenvolvamos os nossos dons aqui. Né? Como você falou, para alcançar as pessoas, para curar, para ressuscitar, né? E é algo que a gente acaba não vendo porque a gente acaba barrando o Espírito Santo, porque ele é muito educado. Exatamente. Né? E aí vive na média, exatamente. Mediocridade, e é triste isso. E assim, Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, por exemplo, eu queria habilitar curas antes, isso. E hoje não. Era só para os apóstolos. Isso não existe. Eu amo essa passagem de Marcos 16:15 que diz assim: aos que crerem, estes sinais os seguirão. Expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos. Ele não diz assim, aos meus apóstolos, aqui, nesse momento, aos meus discípulos. É aos que crerem. Você que está assistindo, você crê? Você tem sim. Se você tiver fé na pessoa de Jesus, você tem a possibilidade de impor as mãos sobre alguém. E não é que você vai curar. Não, pai, está escrito que o meu papel é pôr a mão, mas a cura vem do Senhor. Então eu faço a minha parte aqui. Nós sempre fazemos o natural e Jesus faz o sobrenatural. Pai, vou fazer minha parte natural. Minha imposição de mãos com fé está aqui. Sim. Agora o difícil, que é a cura, é do Senhor. Ainda bem que o difícil ficou na sua mão, pai. Mas o seu ato de fé, você vai lá e faz, né, Júlia? É isso mesmo. Maravilhoso. E as igrejas se tornam frias, porque, por exemplo, nós, como eu já falei, né, nós participamos de um encontro de várias igrejas diferentes, várias pessoas de bandeiras diferentes, e todas elas falaram a mesma coisa. Não tem mais aquela manifestação mesmo da presença de Deus, da ação de Deus de forma clara. Não tem, não porque as igrejas estão falhas, porque não tem igreja séria. Deus que me livre dessa fala, tá? Eu respeito e eu amo muito das igrejas diferentes que tem hoje, presbiterianas, batistas, assembleias,
entre outras, tá, gente? Não tô aqui criticando. O que eu tô querendo dizer é que houve um consenso, né, Júlia, entre eles, que realmente está faltando isso. Nós queremos racionalizar a ação de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: assim como o vento vai de um lado a outro e ninguém o vê, assim é a ação do Espírito Santo. Então não dá pra gente tentar colocar ele numa caixinha. Colocar Deus numa caixinha. Se você conseguir entender a ação de Deus, olha, eu consegui compreender Deus agora, então ele não é mais Deus, porque ele é incompreensível. Ele não cabe, não tem nenhuma palavra que o defina, como eu disse agora há pouco, nenhuma palavra o define. Ele diz assim, se falar que ele é grande, não é, ele é maior. Se falar que ele é infinito, também não, porque ele é maior do que o infinito, ele gerou o infinito. Então, como que Deus consegue se autodefinir? Ele fala, olha, o único jeito de eu me auto-apresentar para vocês é o seguinte, eu sou o que sou. Verdade. Isso é fantástico quando ele fala isso. Eu sou o que sou. É o único jeito de eu me autodefinir para vocês. Então, nós temos que tomar cuidado, porque é através dos dons, isso, sejam eles quais forem, dos que a gente vai falar aqui, é através dos dons que Deus manifesta a ação dele na vida das pessoas. E detalhe, né? 2 coisinhas. A primeira é que não haja igreja, você pode estar vivendo hoje na sua igreja um tempo onde está tendo cura, onde está tendo libertações, isso pode acontecer sim, mas nós estamos falando aqui de avivamento. Exatamente. É algo que é algo geral, porque quando o avivamento acontece, que faz muitos anos que não tem, sim, quando o avivamento acontece, ele não acontece em um lugar só. Isso. Ele acontece em várias partes do mundo. Ele espalha, né? Tanto que o avivamento da Rua Azusa tem relatos quando as pessoas passavam a quarteirões. Exatamente. Elas caíam. Tal era a presença do Espírito Santo. Sim. Né? A Kathryn Kuhlman, eu admiro muito ela. Ela tinha que orar antes dela passar nos lugares, porque quando ela esquecia de orar na correria, as pessoas caíam. Né? Caíam. Olha isso, gente. Né? Então, é desse avivamento, né? São desses sinais, milagres e maravilhas que nós estamos falando. Nós não estamos dizendo aqui que isso não ocorre nas igrejas. Exatamente. Eu sei que tem igrejas que estão sendo avivadas, que tem cura, que tem, né? Tem sim. Só que nós estamos falando de algo mundial. É que as pessoas tenham a consciência de quem Deus é, né? Se a gente for reparar, hoje em dia nós estamos vivendo um período morno. Exatamente. Né? A gente achou que pós-pandemia as pessoas iam melhorar, e se vocês forem perceber, as pessoas elas estão mais entregues aos prazeres. Exatamente. De fazer, agora eu vou ser feliz, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer como eu quero. E quando tem o avivamento, as pessoas elas têm a consciência de quem Deus é, e elas passam a viver da forma como Deus quer. Então, sim, é desse tipo de avivamento que nós estamos falando aqui. Né? E nesses avivamentos, até, Júlia, é bom que, se você não conhece avivamento, a gente já falei no primeiro vídeo isso, quando tem um avivamento, são provas sobrenaturais gigantescas. É gente, tipo assim, que há ressurreições, sim, né? É gente que tem um livro... Muitas pessoas sendo transformadas, transformadas mesmo. Até quem é ateu, não acredita em nada, fala, não, realmente não tem como duvidar o que está acontecendo aqui, né, Júlia? Pessoas que nunca tocaram um instrumento, começam a tocar e louvar o Senhor. Na hora, tá, gente? Não é treino, não é que ela treinou 3 meses, assim, aí na hora. Vai entrar nisso de falar outras línguas, idiomas, né? Outros idiomas. Sim, sim. Então, nós estamos falando desse tipo de avivamento, sim, né? Inclusive, tem um livro, que eu não sei se eu já falei dele ou não, mas o livro O Poder de Jejum e Oração, né? Eu sempre falo dele porque é um livro magnífico, indicado pelo pastor Luciano Subirá, pelo próprio Ebi Uber e pastores sérios do mundo inteiro. É um livro magnífico para você ler, né? E fala de casos de pessoas que voltaram a enxergar. Sim. Detalhe, essas pessoas nasceram sem os olhos. Não foi só a questão dela voltar a enxergar, nem o olho essa pessoa tinha. São provas assim tão fora do comum que, sim, até quem é descrente ao cubo fala, o que está acontecendo? Então, o avivamento que nós estamos falando aqui não é uma igreja pulsante, uma igreja vibrante. Que existe sim, né? Hoje em dia. É maravilhoso e louvado seja Deus por essas igrejas, mas a gente está falando de algo fora do comum. Geral, né? Exatamente. Algo mais geral, né? Exatamente.